Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação: Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Olá, irmão e irmã. Hoje é dia 16 de junho, terça-feira. O tema é Amar Sempre, tema deste nosso programa. A paz esteja com você, com sua família. E no Evangelho, hoje temos a palavra que Jesus dá aos discípulos algumas orientações e fundamentos para a vida. O Senhor refere-se às situações mais difíceis, aquelas que constituem um teste para nós. Refere-se àquelas situações que nos colocam diante de quem nos é inimigo, de quem procura sempre fazer o mal. Nestas situações, o discípulo de Jesus é chamado a não ceder ao instinto e ao ódio, mas superar o mal com o bem. Invoquemos a luz do Espírito Santo pedindo que abra os nossos corações, amoleça os corações endurecidos, para que possamos assim acolher a palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, Tu que habitas, Tu que falas, rezas e ages em mim. Abra-me a palavra, que a minha mente e o meu coração seja o terreno bom, onde a semente da palavra possa germinar, crescer e frutificar, para que a minha vida seja transformada. Amém. Hoje, neste dia 16 de junho, a liturgia nos oferece o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para serdes realmente filhos de vosso Pai, que está nos céus. Porque faz nascer seu sol sobre maus e bons, envia a chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem isso mesmo também os coletores de impostos? E se saudai somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Não fazem o mesmo também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Jesus mandou amar os inimigos, mas isso não quer dizer se tornar amigo deles. O amor ao próximo tem base em Levítico 19,18. Para os antigos, o próximo é sobretudo aquele que é do mesmo clã ou da mesma tribo. O laço de sangue predomina. O amor aos que são do nosso convívio familiar, a rejeição aos de fora, ao diferente. Em culturas tribais, o senso de pertença e de vingança é muito forte. Jesus estabelece outro princípio, fundamentado no princípio da paternidade de Deus. Se Ele é Pai de todos, e verdadeiramente é, a Irmandade é universal. Ele faz nascer o sol e cair a chuva sobre todos. Todos são beneficiados de sua compaixão e de sua generosidade. O ponto alto desse discurso é o versículo 48. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Deus é o Pai. Assim estabelece a filiação de Jesus. E nele a nossa filiação. Ser filho de Deus significa parecer-se com Ele no modo de viver e agir. Tornar-se o humano perfeito é ser pleno, viver o amor que nos assemelha a Deus Pai. O Senhor nos convida a sermos praticantes da palavra. Neste momento, vamos dispor o nosso coração para a vivência de Sua palavra. O Papa Francisco
ao refletir o Evangelho da liturgia de hoje, disse: tantas vezes também nos convertemos em inimigos dos outros. Não gostamos deles. E Jesus nos diz que temos que amar os inimigos. E isto não é fácil. Não é fácil, disse o Papa Francisco. Achamos que Jesus nos pede muito. Deixamos isto para as freiras de clausura, que são santas. Deixamos isto para alguma alma santa. Mas isto tem que ser possível, o Papa afirmava. Tem que ser possível. Amar. Jesus diz: não tenhamos que fazer isto, porque caso contrário, vocês serão como publicanos, como os pagãos. Não serão cristãos. Rezar é o que nos aconselha Jesus. Rezem por seus inimigos. Rezem por aqueles que os perseguem. Rezem, rezem. E digam a Deus: tenha um coração de pedra, mas muda o Senhor. Dá-lhe um coração de carne, santa e que ame, um coração que seja capaz de sentir e amar. Deixo para vocês só esta pergunta. E cada um responda em seu coração: rezo por meus inimigos? Rezo por aqueles que não gostam de mim? Se dissermos sim, eu direi: adiante, reza cada vez mais. Esse é um bom caminho. Se a resposta for não, o Senhor diz: pobrezinho, também você é um inimigo dos outros. Hoje, em nossa oração universal, pessoal, vamos pensar numa pessoa que nos feriu. Cada um pense numa pessoa. É comum que tenhamos sido feridos por alguém. Por isso, pensemos nessa pessoa. Talvez haja um ressentimento dentro de nós. Confiemos ao Senhor, que é manso e humilde de coração, para que nos liberte e cure de todo e qualquer ressentimento. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde existe o ódio, que eu leve o teu amor. Onde existe ofensa, que eu leve o teu perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde existe erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde existe dúvida, que eu leve a fé. E onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, amar muito mais do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para si mesmo que se ressuscita para a vida eterna. É linda esta oração de São Francisco. Meu irmão, minha irmã, o programa vai chegando ao final. Eu espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, que vossa família sempre se alegre pela celebração dos vossos mistérios e colha os frutos de sua redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.